Isso, mete um vai cavalo aí. Não, mas. MD, alguém consegue abrir o site rapidão então? Deixa eu ver. Não, mas. Deixa que eu faço aqui, peraí. Peraí. Peraí, segura. É, tudo bem. Ó, Não, pera aí. Não. Fora esses daí. Segura aí, menino, que eu vou falar sério aqui. Deixa eu ver o nome aqui. Vou desligar o microfone. Começando então o podcast Chá de História, o episódio de hoje, estudo de caso, a origem do fascismo. Gravamos hoje à distância pelo Discord, no período de reclusão, por motivos do coronavírus ainda. E aqui estamos conectados Rafael Buzo, Olá, tudo bom? o nosso host Pablo Coelho, boa noite. e eu que vos falo, MD. Então eu passo a bola pra ti, Pablo. Muito obrigado pela bola passada, MD. Hoje o programa vai ser muito bom ou muito ruim, depende. O mundo que a gente está vivendo agora é completamente bagunçado, tem gente que defende, tem gente que é contra. Então vamos entender da onde veio o tal do fascismo. Então, pessoal, vamos começar aqui o programa, mas antes vamos lembrar que ninguém aqui é dono da verdade. Todo mundo saiu da faculdade, ainda está estudando, ainda está se aprimorando e sempre querendo o apoio de vocês. Então, se vocês não concordam com alguma coisa, se vocês têm um outro ponto de vista ou querem contribuir com alguma coisa, é só chegar nas nossas redes, no nosso Instagram, que é @GAP Sair da Grande Noite, no Facebook, que é GAP Sair da Grande Noite, e no nosso site, www.sairdagrandenoite.com. Se quiser mandar um recado direto para cada um de nós, também é possível. Vocês podem encontrar o MD no Instagram, como MD. @Maicon, com N no final, .Cosman, Kossmann. Isso mesmo, vocês podem me encontrar no Instagram pela arroba de pablorodrigo.bc. Rafael? No Instagram, RNBuzo. RNBUZZO. Isso. Rafael Buzo. E não que a gente fique postando coisa teórica o tempo todo, ou nunca posta também. Mas o caso são os canais de comunicação. Vocês podem entrar em contato com a gente, xingar, elogiar, convidar para tomar um café e esse tipo de coisa. Agora que vocês já conhecem os canais de acesso e comunicação, lembrar a todos que ninguém aqui é dono de toda a verdade, talvez de um pedacinho ou de outro, por isso que a gente faz pós. O MD está fazendo uma pós em História da Arte, né, MD? Arte e Educação. E Arte também e Educação. comecei uma segunda agora em Educação Especial Inclusiva. Aí, ó, Bem, o guri parabéns. não para. O Rafael também, ele é formado em História. O Rafael também tem estudos internacionais. Não, estudos não. Relações. Relações internacionais. A gente agora tá vivendo num momento meio diferente e eu me vi enredado nessa aí porque também troquei, né? Eu sou formado em História, licenciatura em História com vocês. Fiz 2 pós-graduações também na Uniaselv, uma de Metodologia do Ensino da História e História Afro-Brasileira. Comecei a fazer, estou na metade das Relações Internacionais, mas também estou fazendo Análise e Desenvolvimento de Sistemas, para dar uma variada no cardápio. O guri também é cheio dos interesses, mas tá certo ele. E eu tô fazendo pós em Teologia, olha que loucura. E assim que tudo estiver certo, já começo também a Metodologia do Ensino de História e História e Cultura Afro-Brasileira também. Então, é isso aí, pessoal. A gente sempre busca se aprimorar, sempre buscando o melhor e uma compreensão maior do mundo à nossa volta. MD, recadinhos. Vamos.
Primeiro recado da noite, seguindo a tradição, nosso evento online, primeiro Fórum Online de Humanidades, Pesquisa e Docência em Debate. Como o nome já diz, é nosso primeiro evento online. No conforto do lar, pode mandar o trabalho e apresentar o trabalho tapadinho na sua cama, com seu cobertor até o queixo. O evento conta com inscrição para autores e para ouvintes. Os autores têm a sua inscrição até o dia 15/4 e o texto com até 3 nomes. Sem limite de páginas, né, por favor, todos lembrando do bom senso, não é para ser um texto gigante, não é uma dissertação. Os textos serão avaliados por alguns tópicos. São eles a clareza textual, domínio de conceitos e a relevância da pesquisa. A banca avaliadora será essa que vos fala, e cada texto tem um investimento simbólico quase de R$15. Então, como vocês já sabem, como cada texto pode ter até 3 nomes, cada um dá 5 pilinha, fechou bonito, não fica pesado. Ouvintes. As inscrições para ouvintes vão até o dia 31/5. O certificado básico é de 35 horas. E acho que a gente pode dizer que é um certificado bem generoso, né? Porque ninguém sai com um certificado de 35 horas por ouvir e participar como ouvinte de um evento. Mas não é só isso. O certificado pode subir até para 50 horas, dependendo de quantas perguntas o ouvinte faz nos textos. Os textos vão para os anais do evento, vai virar um livro com SBN, tudo bonitinho, para aumentar o lápis de vocês. E vai ter uma sessão separada para os textos de destaque, que são os que estarão num hall diferenciado. O pagamento desses valores para a participação ficam por conta do MD. Por favor, explica aí, MD. O pagamento, a gente vai ter 2 formas de pagamento, pagando pelo PicPay. Vocês podem acessar ali a página do GAP, sériedagrandenoite.com, e na aba Eventos, primeiro Fórum Online, vocês vão encontrar o banner que pode ir direto para o PicPay, ou acessar, ou fazer o depósito direto, a transferência, pagar um cartão de crédito pelo PicPay, direto pelo meu perfil, que é @maicon.cosman, @maicon com um N só, .KOSMANN. Eu escrevi meu nome errado com um S e ainda não passou o tempo para me corrigir isso, porque eu errei 2 vezes. E também vocês podem fazer por depósito bancário na Caixa, os valores por envelope mesmo, mandar o comprovante pelo e-mail. E também eu vou botar para, ainda antes da publicação desse podcast, o depósito pelo Banco Santander, que ele tá mais vazio, tá bem fácil de fazer o depósito por lá também, já que a Caixa tá bem complicada a coisa. Perfeito, então. Agora, para encerrar com chave de ouro, os nossos cursos. A gente tem um pequeno probleminha com um dos nossos cursos de Idade Média, porque o site não está aceitando a liberação dele. Não sei como é que funciona, porque aqui ninguém é mestre das interwebs, ninguém aqui é o filhão dos computers, mas temos 2 cursos que estão bombando. Idade Média pela lente de Henri Pirenne, Queda e Renascimento Urbano. É só ler o texto e responder o questionário. O certificado sai na hora e todo mundo aceita. A faculdade de vocês vai aceitar tranquilinho, fica de boa. E o nosso curso de História do Brasil e Povos Originários. Esse curso tem 20 horas e segue o mesmo esquema. Lê o texto, responder o questionário. Só lembrando que os certificados eles estão passando por uma reformulação para eles ficarem mais atrativos, mas eles estão válidos. Sim, a gente está tentando mudar algumas coisinhas nele, mas o que interessa, que é o CNPJ, esse tipo de coisa, está tudo nos conformes. Eu recomendo também, caso vocês queiram ganhar mais 10 horas, ficar de olho no nosso site. Tem mais um curso que tá complicado para sair, que é sobre Danse Macabre e Memento Mori. Não. Foi tu que fez o curso? Eu sei, por isso que eu misturei os nomes. Deixa eu achar aqui do computador. Documentos, é isso aí, pessoal. Gravar ao vivo é isso aí. Quem sabe faz ao vivo. GAP. O curso se chama Juízo Final e Danse Macabre, 2 visões sobre a morte no medievo. Feito por esse que vos fala e que esqueceu o nome do próprio curso. Por fim,
Gostaria de agradecer o Marcos Martins, que mandou e-mail para o GAP, e para a Mônica, agradecer pelo contato e dizer que a gente está esperando eles no evento online. Agradecer a todo mundo também que manda as mensagens, justamente perguntando sobre o evento, né? E maiores elucidações vocês podem ter no nosso site e no nosso Facebook e Instagram. Então, sempre sendo alimentado com coisa nova, frase de autor, fotos importantes, momentos históricos, esse tipo de coisa. Agradecer também o Leandro Cordeiro, que mandou e-mail também pro GAP pedindo informações do evento, e tá todas as informações no site, né, Michael? Isso aí, como eu falei já sobre os pagamentos, tu pode entrar ali no página inicial, vai estar ali no menu, eventos, ali na primeira abinha, primeiro fórum online, vai estar todas as informações ali, bem certinho, só ver, qualquer dúvida pode mandar por e-mail ou mandar pelas nossas páginas ali também direto, se tiver com qualquer receio, que a gente responde bem tranquilo. É isso aí. Agora que a gente já deu 20 minutos de introdução e eu já falei 6 vezes para começar o programa, vamos começar o programa? Vamos começar o programa. Vamos começar o programa. Pessoal, a gente vai fazer mais ou menos assim. A gente vai ter um recorte entre os faladores aqui. Eu vou falar sobre as democracias liberais que o MD vai apresentar sobre o quê? Sobre a questão das massas e cultura, é isso, né, MD? Isso, eu vou pegar ali toda a parte no Entre Guerras. Eu vou explicar o que a Primeira Guerra trouxe de novo para a sociedade, né? Vou fazer um recorte mais sociológico aqui e tentar entender de como que as massas apoiaram o Partido Fascista e como elas foram atuantes de modo ativo mesmo para colocar o fascismo no poder, né? Então tá ótimo. O Rafael, como ele é o cara que mais manja desse tipo de coisa, eu nunca vou esquecer na faculdade, quando a gente chegou nesse período da história, a cara de tristeza dele, quando ele percebeu que todo o assunto da Segunda Guerra Mundial seria tratado apenas em 2 aulas, ele quase cancelou o curso naquele momento. O guri viciado em War Thunder ali. Eu vou trazer eu vou trazer uma visão das guerras no próximo episódio, como tu comentou. Neste episódio eu vou trazer uma visão do Nikos Poulantzas, que é um autor grego que escreve sobre o surgimento dos fascismos e a visão das internacionais comunistas, como eles viam o fenômeno fascismo ocorrendo. Exatamente, esse programa, ele, como a gente já falou no início, eu acredito que a gente tenha falado, ele é só uma introdução pro tema. A gente falou isso no início? Falou, né? Se não falou, a gente tá falando agora. É uma introduçãozinha pro tema, para depois sim a gente entrar com uma maior propriedade na Segunda Guerra, como ela começou em si, os seus processos e o seu resultado. A ideia é fazer um bem bolado aí da Primeira e da Segunda Guerra. Então, começando, deixa eu me organizar aqui. Crise das democracias liberais. Eu vou começar aqui pelo que o René Rémond, autor do livro O Século XX, de 1914 aos nossos dias, chama de epidemia das ditaduras. Ele usa esse conceito quando ele começa a falar sobre a crise das democracias liberais. Basicamente, as democracias liberais começam a ser mal vistas pela população. Isso tanto por população pelas massas quanto pelos governantes. Elas parecem ser velhas e anacrônicas. Elas não têm mais toda a novidade que tinham da Revolução Francesa e se veem retraídas com o que o MD vai trazer depois pra gente, e o Rafael também, com novos regimes que vão aparecendo. Em especial, a gente pode separar de 2 formas esse repúdio, se a gente pode chamar assim, em relação às democracias liberais. Primeiro são os Estados Novos, os países que surgem depois da Primeira Guerra, né? Com o fim do Império Russo, dos czares, o Império Habsburgo, e esses antigos impérios acabam criando países novos, menores, que não têm uma tradição democrática.
Então, a gente pode ressaltar aqui alguns detalhes, como, por exemplo, golpes de Estado que derrubam as novas nações parlamentares. Esses golpes, muitos foram baseados na Marcha sobre Roma de 1922, que, né, todo mundo sabe, foi quando Mussolini chegou ao poder. É interessante a gente perceber sempre que as questões autoritárias e fascistas, elas sempre buscam apoio popular. Só para acrescentar a tua fala aí, Paulo, na real eles precisam do apoio popular justamente para dar legitimidade da ação. Exatamente, para dizer que eles estão lutando pelo povo, né? Isso. Exatamente. Essa questão se propaga também na Iugoslávia e na Romênia, porque, né, é uma questão de imposição e não uma questão de república. São questões essas levantadas pela falta da burguesia. Essas questões que eu apresentei agora há pouco são embasadas em alguns detalhes. Por exemplo, a falta da burguesia, tradição política, instrução elementar. Esses países, eles estão saindo de um momento precário da história deles, então eles não têm uma grande classe média, tampouco um sistema básico, educacional, sólido, né? Mas na Europa continental ali, para o Ocidente, que a gente chama assim graças ao eurocentrismo, a gente tem uma semelhança com tomadas de poder autoritárias na Espanha e em Portugal com o Salazar, né, lá em 1926. Nesse momento, a gente pode começar também a pensar na crise das instituições representativas, que são alguns detalhes desse ponto histórico. Os poderes não têm equilíbrio, que é mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Quando a gente ouve o pessoal à rua querendo o fim do Supremo, o fim disso, o fim daquilo, volta aí 5, e enfim, é uma falta de equilíbrio. Se a gente parar para pensar no momento em que tem uma democracia, tem poderes divididos, é comum e é fácil entender como esses poderes podem andar em desacordo, o que não acontece no sistema autoritário. Então, justamente essa visão de que um sistema autoritário, ou militar, ou enfim, é capaz e mais forte de manter a política andando, ela faz algum sentido se for num pensamento breve, assim, sabe? É o objetivo direto do pensamento é o autoritário, né? É a solução rápida para uma crise que aparentemente não tem fim. Claro, e até porque se a gente for entender melhor ainda essa situação, tudo acontece depois da Primeira Guerra Mundial. Então a tensão ainda está um pouquinho elevada na Europa. A necessidade de um Estado forte que possa se defender e se proteger de qualquer ameaça, ela ainda é muito grande. E como tu falou, a questão econômica ela é muito significante para o Estado, porque nesse momento, depois que o Estado teve uma predominância maior em todos os setores da vida e da economia dos países, no momento da guerra, né, com economias de guerra voltadas para a guerra, produção de guerra, tanto de alimento, de munição, de uniforme, ou o que for, o Estado ficou maior e mais poderoso. 1901, um pouquinho antes, a gente tem nesse momento a ascensão dos sindicatos e do sindicalismo. Começa a se tornar não mais focado no indivíduo, porque começa a existir uma noção, para além do comunismo, do socialismo, da União Soviética, que ainda nem existia nessa época, mas ela começa a existir a noção da unidade do trabalhador. Então, conforme os grupos vão se juntando e se unindo para ter uma voz política, o escopo político em si aumenta, porque são mais grupos lutando por direitos e por voz. Após isso, a gente tem o surgimento de novos tipos de partidos políticos, que são os partidos democráticos, que são oposição aos partidos tradicionais, que nem foi falado agora há pouco da democracia liberal. Esses partidos geralmente são formados por operários, socialistas e por todo o povo que estava desiludido nesse contexto de pós-guerra. É uma democracia voltada às massas. Esses partidos, eles são oposição à política tradicional, não que isso seja uma novidade, porque até hoje a gente ouve isso, né? Lutar contra a política tradicional. Mas esses partidos, de fato, são. Por quê? São, em sua grande maioria, operários, socialistas, comunistas e pessoas de uma classe mais humilde. Eles têm interesses diferentes desses partidos tradicionais.
Posto isso, a gente já consegue entender uma transformação por baixo, pelo menos. Porque a gente consegue olhar, a grosso modo, uma insatisfação com a democracia liberal, né, tradicional, o surgimento de novas forças políticas e novos grupos, que por mais que sejam menores que os hegemônicos, começam a ganhar cada vez mais voz. Em 1929, mais precisamente na segunda quinzena de outubro, acontece uma coisa que todo mundo estuda na faculdade de História, estuda no colégio, vê na TV, que é a tal da crise de 29. Essa crise ela começou com uma crise de crédito que aconteceu na Bolsa de Nova York. O mundo pós-Primeira Guerra ele já estava com uma economia mais integrada entre si. Então, a crise nos Estados Unidos, justamente pela falta de crédito, pela falta de confiança, acabou afetando as transações comerciais. Do Estado acabar financiando e patrocinando algumas empresas para não fecharem, como foi na França. Os efeitos são diretos. Desemprego, efeitos psicológicos na opinião pública e no Estado. A opinião pública perde confiança nas instituições democráticas, porque elas estão vendo a economia e o Estado cada vez mais fraco, e essas ações são associadas ao capitalismo. Os países que perderam a guerra, como a Alemanha, que é o que a gente vai mais citar aqui, eles já sentem a crise muito antes de 29. Então, quando chega a crise nos estados hegemônicos de 29, eles vão servir como prova de que as democracias não funcionam, e isso os governos totalitários vão usar assim, de fachada, assim, ó, não funciona. Sim, eles fazem como uma desculpa, né? Não, mas é que assim, o que o que o Michael tá dizendo é que assim, ó, a crise do capitalismo, né, que ela que tá sofrendo no período, ela vai ser sentida mais forte na Itália e na Alemanha porque são países com uma industrialização tardia, a economia está em desenvolvimento, ela não está bem estabelecida, e aí vem a Primeira Guerra Mundial, então bate mais essa economia que está em desenvolvimento. É como a gente fosse. Então, claro, essa crise que ele está falando da democracia, que tu está falando da democracia, ela vai se abater em 30, mas a crise econômica que vai gerar essa crise democrática, ela já vem ela vem desde a crise imperialista, né? A gente não pode, Perfeitamente. a gente não pode dizer que é que assim, o imperialismo ele já estava cambaleando, né? O imperialismo assim é de como um apêndice, o capitalismo é um apêndice do imperialismo, né? E essa imperialismo estava doente já no seu final, ah, dando largada para o capitalismo esse mais avançado. E essa crise que se instala em 29, não, assim, é que nem o autor ele fala aqui, né? Em 29, essa crise econômica mundial ela não vai ser uma catástrofe econômica do imperialismo assim cambaleante já morto, né? É, é a crise provocada pela tendência própria do capitalismo no estado imperialista que ele se encontra. Não sei se eu fui bem claro. Não, perfeitamente, até porque o mundo antes dessa época, antes da crise de 29, antes de 30, ainda entendia de uma forma diferente o imperialismo. O próprio Marx nunca escreveu, posso estar falando bobagem e sai do programa, mas o próprio Marx também nunca foi contra o imperialismo. Quem era contra o imperialismo e via nele uma expansão do capitalismo era o Sim, Lenin. sim, exato. Tanto é que Exatamente. o que a gente tem assim de crítica mais contemporânea ao imperialismo vai ser o Lenin que vai fazer. Sim, sim. Justamente pela questão que foi isso que tu falou, que é um tentáculo. Posto isso tudo, questão de crise econômica, crise política, a gente tem também despontando no horizonte o comunismo e a União Soviética. Esses são dois não. Esse é um modelo novo de política que ainda não foi testado, ainda não foi provado. Então, justamente por serem novos, eles ainda não conseguiram mostrar os seus defeitos. Como diz o nosso presidente, estava tudo ainda na lua de mel. No primeiro momento, a Europa se mantém distante, ela não se agrada dessa questão soviética. E também, como na Revolução Francesa, surge o terror.
Os soviéticos fazem muitos expurgos e gostam de perseguir os amiguinhos. O Império Russo agora é uma salada de vários países novos que todos são incorporados à União Soviética. Apesar de ser essa questão das repúblicas livres, papapá, na verdade a gente sabe que elas não eram muito livres assim. Na necessidade de um apoio popular, outras questões foram trabalhadas também, como o cinema, a poesia e a literatura. Tinha que trabalhar para moldar a opinião pública a favor desse regime novo. Naquele momento de novidade, muitos grupos políticos comunistas começam a aparecer na Europa. Claro, como eu falei antes também, são grupos pequenos, eles não são grandes centros políticos. Mas para centrar em si, a União Soviética deixa de apoiar esses grupos. E um dos principais grupos políticos socialistas de esquerda que aparecem é o alemão, que se opõe ao socialismo, se opõe aos republicanos e se opõe aos grupos católicos, justamente numa pretensão de barrar o nacionalismo socialista. É nesse momento que o Hitler assume. É por aí ou não é, Rafa? Tu diz em 30? Isso. É. Então é. Então é. Eu vou encerrar por aqui a minha participação. Peço desculpas aos que ouviram essa paupérrima demonstração de pouco conhecimento. Uma pergunta aqui que me ficou na cachola enquanto tu explanava. Esses períodos de crise democrática que ocorrem então na Europa levaram ao comunismo, correto? Levaram à descrença na democracia. Certo. E aí se começa a se espalhar então pela Europa essa sombra de mudanças, é isso? Como o comunismo é uma das primeiras transformações totais políticas e sociais no Estado, e ele se mostrou efetivo na Rússia, o exemplo dele começa a chamar atenção Sim. em outros grupos, em outros países. Só que esses países, eles discordam entre várias questões, tanto internas, e dos grupos que divergem contra a política tradicional liberal. Daí também tem grupos diferentes que não aceitam essa relação. Perfeito. Eu vou continuar então o teu discurso aí, Pablo. E vou puxar mais agora na especificidade do facho, do fascismo. E eu quero fazer um recorte no Entre Guerras. Né? O que a gente tem de novidade? Eu gosto do Hobbes, que ele tem uma expressão que ele usa bastante no livro dele, que é o pela primeira vez. Na história desse país, nem o Lula. Pela primeira vez a gente vai ter uma guerra em que a mortalidade de militares vai ser menor que a mortalidade de civis. Ou seja, a guerra ela vai estar muito mais concentrada dentro das grandes metrópoles, e aí que vai vir o conceito de guerra total, justamente porque ela busca uma destruição total do inimigo. A guerra ela não vai ter um objetivo específico, como era feito antigamente, de buscar recursos, conseguir território, buscar as relíquias. Não, ela vai ir para dizimar e esgotar completamente os recursos do inimigo. Então isso acabava acontecendo por dizimar a própria população. Então o Hobbes ele vai atribuir a Marx quando ele fala que o capitalismo ele é contínuo e permanente. Isso que significa que quando tu não tem essa militação no objetivo da guerra, tu também não tem limitação enquanto as informações e as motivações da guerra. E nesse período conturbado de crise das democracias e o surgimento de novas ideologias, essa citação de Marx vai contribuir para uma seleção artificial do passado,
com aquilo que seja conivente com aquela ideologia. E é os recortes que Hitler e Mussolini vão fazer muito bem. Então, tu tá criando uma nova ideologia, um novo movimento, então tu tem que fazer um novo recorte do passado. Então, Então, tu tá dizendo que basicamente tu tem que criar um passado, talvez um passado, mas tu tem que criar uma desculpa social, ideológica para ter apoio. isso, o Hitler ele vai falar no Mein Kampf, ele vai dizer, se não existisse o judeu, era preciso inventá-lo. Então, porra, isso é muito significativo. É necessário um inimigo, tu precisa criar, vai precisar criar um novo alvo para descontar tudo aquilo que foi reprimido na manifestação do teu movimento. E é interessante a gente perceber isso, que como essa questão do antissemitismo existe no nazismo, ela também existe no fascismo, né? Só que no fascismo, ela é muito mais, no fascismo italiano, ela é muito mais voltada pelo judeu antes de ser italiano. E já na Alemanha vai ser a questão racial em si, né? No caso, Hitler ele faz 3 separações, né, da raça ariana, que é os descendentes direto, os que modificaram e os que deturpam, né? Ele não usa essas palavras, ele usa outras, mas é que eu tô lembrando aqui. Os descendentes diretos seria o nórdico pura raça, e os que vieram e modificaram, que seria os japoneses e os asiáticos, que depois eles não vão ser mais descendentes, porque eles não vão mais alinhar na guerra, então eles viram os que deturpam, que são os judeus e os negros, homossexuais e por aí vai. Enfim, nesse contexto de guerra total, de destruição total, aniquilamento e reinvenção do passado, a Alemanha e a Itália elas vão estar em 2 situações peculiares. No caso, a Itália, que participou do grupo vitorioso na Primeira Guerra Mundial, ela não vai ter esse sentimento de vitória. Os ganhos que ela teve enquanto território foram muito insignificantes, foram irrisórios, e fora que teve a chamada Batalha de Caporetto, em que a Itália se sentiu humilhada, porque o exército aliado veio dar apoio depois que morreu 10 mil soldados, teve mais 30 mil feridos, e 260 e poucos foram capturados pro exército alemão e austríaco. No caso da Alemanha, ela já foi intitulada culpada pela Primeira Guerra enquanto nação, e isso vai ferir diretamente o sentimento nacionalista da Alemanha, e ela também vai se sentir traída pelos comunistas e os judeus que se aliaram no caso aos grupos do Oeste, e ajudaram na derrota completa, né? Em que a Alemanha foi endividada, foi taxada, teve que pagar multa pela guerra e não teve nenhum estímulo e nenhuma condição de retornar ao clima competitivo e que o liberalismo exigia, né? Mas a própria questão dela não poder ter exército militar, né? A Alemanha não podia fazer nada, ela foi obrigada a viver na miséria, né? Exatamente, daí pelo que tu fala, a Alemanha teve que pagar o prejuízo, ela tomou a culpa e ela ainda fica numa situação de humilhação, que por mais estranho que pareça, a Itália, né, retomando o que tu falou, também se encontra, porque como ela foi uma vencedora, mas foi uma vencedora menor, ela acha que ela merece mais do que ela teve. Que é justamente o que o Mussolini fala da grandeza do Império Romano, de como tem que se voltar, como Roma, como a Itália carrega o Império Romano em si, e ela tem que voltar. O exército italiano foi usado praticamente como escudo para dar vitória aos aliados à custa de vidas humanas. E a Batalha de Caporetto hoje não, né? Mas na época, na Itália, após a Primeira Guerra, começou a virar plano de fundo para muito livro de literatura, e sempre retratando uma história de humilhação e desastre. E aí, esses são os 2 pontos particulares dessas 2 nações para a rejeição das democracias, né?
O clima competitivo do liberalismo democrático acabava para eles só provocando uma concentração maior ainda de poder e impossibilitando de países como a Alemanha ou a Itália de entrar na competição que o regime liberal exige. E daí, quando eu te interrompi mais cedo, quando tu falou da crise de 29, que países como a Alemanha sentiu muito antes, eu trouxe o destaque para 1923, em que a Alemanha sentia essa crise severamente, e tem uma imagem do... Eu vou pedir para te colocar depois no banner, no Instagram, junto com o banner do episódio. É um operário italiano indo comprar pão com um carrinho, e o carrinho lotado de dinheiro. Ah, sim, é bem famoso, né? Isso, em 1923, tu ia comprar pão com 399 bilhões de marcos alemães. A inflação tava... Sim, e a questão também era engraçado perceber que era mais barato tu queimar o dinheiro pra se aquecer no frio do que comprar lenha, né? Diz a lenda. Tem 3 fotos emblemáticas, que é esse cara segurando o carrinho indo comprar pão, tem uma mulher colocando dinheiro na churrasqueira, e tem um com umas... Na churrasqueira. Isso, na churrasqueira. Pô, como é que é o nome do negócio? Meu? Aquecedor. Lareira, não? Lareira, isso, lareira. E outro que é 2 crianças pegando os bolinhos de dinheiro e empilhando pra brincar, porque não é nada, né? Mas não que todo mundo pense que a crise de 29 afetou a Alemanha em 23. Não, o mundo que sofreu economicamente em 29 já tinha os representantes sofrendo em 23 lá na Alemanha. É isso que o Emílio tá falando. Não que a crise de 29 aconteceu antes. Tanto que quando chega 29, o movimento fascista vai usar de argumento para dizer que a crise chega para todos e vocês estão provando do que o liberalismo proporciona, né? Que é o desastre total. Só que ainda assim, mesmo na crise de 29 sendo terrível e pesada, os países hegemônicos saíram dela muito mais cedo, entraram mais tarde numa crise, saíram mais cedo do que os países impossibilitados da competição. E daí, para eles alegam que as democracias elas acabam não se adaptando aos novos problemas, e eles precisavam de uma nova ideologia. Então, é mais um sinal claro que a gente vê que a relação entre democracia e capital, ainda principalmente o capital liberal, ela fica muito óbvia para quem está passando uma situação dessas, né? Porque como todos os países democráticos e liberais estão sofrendo economicamente, eles entendem que uma coisa é relacionada diretamente à outra. Né? Que a gente, como contemporâneos aqui, a gente está muito acostumado parece que democracia e liberalismo são coisas distintas, né? Mas apesar de serem contextos em que tu desenvolve separados, porém eles estão sempre ligados de uma forma. A criação do facho, vamos conceituar a epistemologia da palavra, aliás. O facho ele vai vir de feixe, que na Roma Antiga significava machados revestidos por pequenos feixes de madeira. Na verdade eram galhos de avelã. São galhos de avelã que eles quebram. Se tu pega um galho e tu quebra ele quebra fácil, né? Se tu torta ele. Mas tu pega vários galhos e tenta dobrar eles não quebram. Então esses galhos formando feixes com vários galhos presos por uma corda, alguma coisa, o MD falou muito bem, eles se relacionam com o machado, eles fazem cabos de machado ou coisas desse tipo. Basicamente aquele ditado popular que a gente conhece também hoje, que é a união faz a força. Isso aí, e isso tem tudo a ver, porque o machado revestido por esses feixes, ele era carregado por um oficial de justiça romano no momento em que ele ia executar uma ordem. Então, de todas as obras que a gente leu aqui, provavelmente que tem uma concordância é que o fascismo ele é um movimento de reação. Ele é uma reação aos movimentos
individualizantes e também as forças universais, que era o que estava entrando em vigor. Então, como individualizante, a gente pode entender talvez o liberalismo, e como as forças universais, a gente pode entender o comunismo. Não só isso, mas também as forças universais era todo esse processo que estava acontecendo no mundo, que nem o Pablo falou, de alternância, de um vácuo de poder, e a crise econômica e as crises políticas, né, que estavam acontecendo. Ah, verdade, boa, porque também tem dentro do próprio liberalismo, o sistema financeiro ele também é o universal, e o fascismo ele tem uma pequena peculiaridade quanto à reação a esses dois conceitos, em que ele existe uma vontade de se espalhar pro mundo, mas não para o mundo, porque no fascismo o que vale a supremacia da nação. Então a nação ela não entra numa lógica universalista nem numa lógica individualista, o que provavelmente deixa entender na subjugação daquele que não é identificado com a nação. Sim, claro, Não perfeitamente. sei se eu me fiz de entendido. Não, fica muito bem explicado, porque o comunismo ele se propõe universal, só que uma coisa que a gente ouvia muito na faculdade é que ele era pro trabalhador e ele buscava uma sociedade sem classes, né? Já essa questão nacional fascista, ela quer um mundo melhor Isso aí. só para os seus. E a sociedade sem classe, ela cabe muito mais no contexto do fascismo do que o comunismo, que é uma coisa assim que os nossos professores de história da nossa época davam umas rateadas, em que e que lendo agora, principalmente no René Remon, faz bastante essa diferença, em que no comunismo se busca uma universalização do proletariado. Então o proletariado ele já é uma identificação de classe. Então ele não abona 100% a classe. Sobre a ação do fascismo, como que os movimentos fascistas começaram a agir de verdade. Isso é quando as classes dominantes elas acabavam usando os partidos fascistas para conter a agitação agrária, na realidade da Itália, e conter a agitação comunista na realidade da Alemanha. O que aconteceu muito na União Soviética, né? Porque na União Soviética começou a ter a estatização dos campos de plantio, e isso deu muito errado, não durou muito tempo, mas é essa mesma questão, né? E outra questão também é que na Alemanha, das contradições da Alemanha nazista, do nacionalsocialismo, é justamente assimilar essa burguesia agrária com um regime que se via muito voltado às elites, né? Voltando à ação fascista, na Alemanha, quem vai pedir ações do movimento fascista vai ser o Império Alemão, através das forças do Império, que era o chamado Reichswehr. Acho que é assim, eu anotei a pronúncia aqui, depois de escutar no foro várias vezes, que o veículo onde os fascistas vão agir a mando dos imperialistas. E aí começa a acontecer uma subversão de quem participava dessas ações fascistas, né? Ou seja, pessoas conservadoras, aliás, extremamente conservadoras, que aderiam ao movimento fascista, faziam essas ações. Por sua vez, outros que participavam das forças armadas e agiam junto, consoante com o movimento fascista, para conter os movimentos comunistas e as agitações agrárias. Eles acabavam subvertendo aos impérios para votar no partido fascista no fim da conta. Ou seja, eles viam aquela ação, se identificavam com aquela ação e subvertiam no voto. Por isso que a gente vai... O fascismo, ele não veio... Não sei, me corrija se eu estiver errado, mas ele não veio com um slogan dizendo nós somos de extrema direita. Não, de forma alguma. Porém, todos os participantes do movimento fascista eram. Então já era algo tão natural e
e do cotidiano que não precisava carregar o slogan, porque já estava na cara, sabe? Isso estava falando também, tem um paralelo à questão política na Itália. Porque quando o Mussolini está no poder, ele percebe o quão difícil é ter a maioria. Conforme vai se desenvolvendo a questão democrática, as ações são sempre tomadas por voto. E o Mussolini não consegue ter uma maioria muito grande e a vitória é sempre nos votos. Para resolver esse probleminha, se começa a fraudar as eleições. E é nesse contexto que um deputado chamado de Matteotti denuncia toda essa sujeira que o Mussolini está fazendo. Só que quando ele faz isso, o Mussolini se revolta, começa a caçar os comunistas, o pessoal de esquerda, e legitima assim a perseguição. Sim, tipo, e tudo isso acaba meio que entrando, sendo desconsiderado, não desconsiderado, mas tem aquelas estratégias de marketing, quando tu faz alguma merda, tu vai embolando um monte de outra coisa. Pra esconder, né? E isso entra muito forte com bem onde eu queria seguir, que era no poder representativo dos movimentos fascistas, né? Que nem, por exemplo, o Hitler, em 1934, ele vai dar o golpe na Noite das Facas Compridas, e ele vai substituir o Reichswehr, que ele participava antes, junto com o Império Alemão, pro Wehrmacht, que vai não é uma mudança significativa enquanto força, mas é uma mudança representativa muito forte, igual a Mussolini em 1922, quando ele realiza a marcha para Roma com meia dúzia de cabeça de lata lá, fascista, que não tem poder nenhum, é só representação, é marcha, emoção. Até porque se tivesse poder efetivo, tinha tomado a força, né? Sim, não precisava. E nesse ponto que eu já acho importante a gente diferenciar já quando os fascismos eles já estão tomando um corpo e ganhando alguns nomes próprios, né? Aliás, e ganhando um nome próprio, que é o caso da Alemanha, que a diferença dos fascismos vai vir na história da sociedade referente. Que nem na Alemanha, para pontuar bem aqui, vai ser um tronco em comum para a tradição austríaca, extremamente antissemita e nacionalista. E daí Hitler vai modificar um pouco, colocar um darwinismo social ali e vai transformar o fascismo em nazismo. Nacionalsocialismo. Que todo mundo sabe, né? O nacionalsocialismo é de esquerda, por isso que o nazismo é de esquerda, né, pessoal? Hitler era de esquerda. Pô, é óbvio, né? Tá no nome. É o Museu do Holocausto que tá errado, gente. Na Itália, vai ser a grandeza de Roma, o gênio da ordem, da civilização, da criação do Estado, das polis, que vai ser carregado, então acaba carregando mesmo o nome de fascismo, como a gente bem entende. Então, pautando só os dois ali, só para saber o porquê que o fascismo da Alemanha se tornou nazismo, né? Por uma questão da especificidade histórica. Cada lugar tentou dar um toque nacional pro seu fascismo, né? Porque na Espanha teve a tal da falange, não é isso? Isso, é o franquismo e o mito da hispanidade que eles usaram como base. Aqui a cópia foi o integralismo. Foi uma cópia barata do nacionalsocialismo. Muito barato, muito chinela mesmo, porque não tinha nenhuma questão direita, maluca. Não foi eles que tentaram voltar um tempo atrás? Sim, um bando de louco. Sim, fizeram uma marcha. Mais ou menos o 2 meses atrás, eu acho. Mais ou menos o integralismo da época, né? Era meia dúzia de gato pingado lá, aí tentaram se unir com o Vargas, até o Vargas dar um cortaço neles, aí sumiram. Aí era só aparecer agora em 2000 e pouco aí com as caras mais deslavadas possível. Ai, meu Deus, que horror, cara. Sempre tem, né, meu? Os caras têm essas ideias idiotas, hein? Aí tu pergunta o que é nazismo, o que é fascismo, os caras não sabem dizer. Bom, seguimos o baile. Tá, vamos seguir o baile. Quem é que participava ativamente, já que a gente falou como é que apareceu, como é que se estruturou.
Remon, ele vai dar ali o protagonismo pro ex-combatente, que é o cara igual Hitler e Mussolini, que eles eram gente do povo, não participaram de nenhuma aristocracia, participaram da Primeira Guerra Mundial, inclusive participaram do socialismo revolucionário, né? E usaram o nome de socialismo revolucionário para incentivar as massas, mas enfim, isso daí é outra história. E esses dois compactuam com uma história semelhante muito com os caras da SS e da SA, que vão ter esse perfil ali de ex-combatentes, pessoas do povo, pessoa simples, o camponês, o operário que foi pra guerra. É aquele tiozão que fala que quando tinha a tua idade já tava trabalhando e não sei o que, e que quem quer faz. E que assim, mais ou menos isso, né? É o tiozão boomer de hoje em dia. e é também aquela questão, né, daquele que se juntou, né, nas falanges, foi aquele reprimido, aquele que queria a resolução pela violência, aquele que culpava uma minoria pelos seus problemas. Qualquer semelhança é mera coincidência. O Remon, ele vai, abrindo aspas aqui, o fascismo é um protesto de indivíduos que não se enquadram nas categorias tradicionais. E é justamente isso, é uns ex-combatentes insatisfeitos com a democracia liberal, insatisfeitos com os demônios comunistas e bora criar algo novo e vamos dar-lhe nesse fascismo aí. Aí eu vou trazer um pouco do Wilhelm Reich, que ele já vai puxar bastante para a personalidade do Führer pai, o pai da nação, o homem que daí vem a identificação das massas com o Führer e como que eles acabaram apoiando dentro no quesito da vida privada, que eu mais gosto de estudar, acabaram apoiando e levando Hitler ao poder. O Führer vai dizer que a posição política e econômica do fascismo ela é refletida na imagem do pai. O Estado autoritário tem o pai como representante. O pai reproduz nos filhos a atitude de submissão à autoridade e assim obedecem à autoridade do pai, do Deus e do Führer. Então ele vai dizer que toda pequena família de camponês é um pequeno estado. O patriarcado violento, ele vai acabar identificando esse pai supremo na família e que bate nos filhos e estupra a própria mulher, vai acabar identificando com a virilidade do Führer. Então vai ter essa associação direta como a família camponesa, como a detentora estrutural da psicologia do movimento fascista. O Remon, ele diz que o fascismo ele é um movimento industrial, né, que tem muito forte no desenvolvimento das indústrias, armamentista, isso e aquilo. Mas para o Reich, ele prefere muito mais estudar a estrutura psíquica na família camponesa, porque para o Reich, a família, sendo um pequeno estado isolado, ela é a base para a configuração da ideia de nação, um sistema patriarcal rígido e violento, tendo o chefe da família como o pequeno Führer. Então essa é a base para a identificação direta das massas com o Führer. Quem é que aqui dos três não tem na família um tiozão mais velho que é o clássico chefe de família e não é apoiador do Bolsonaro? Sempre tem. Por isso que é interessante a gente brincar com essa situação e perceber os paralelos, é claro, não no grande quadro, né? Porque o fascismo, dessa forma que a gente está abordando ele está condicionado no tempo dele, no fenômeno histórico e no recorte dele. Mas essa tradição, esse gosto pelo autoritarismo e pelo fascismo e pela questão que tu apresentou agora da família e cultural e tal, psicológica, ela continua e muito parecida. Sim, ainda mais vem agora à tona quando a gente está num momento de crise, né? Sim.
A Hannah Arendt, ela defende que quando o capitalismo entra em colapso, o devir totalitário, ou seja, a continuidade daquele sentimento totalitarista, ele vai aparecer a toda, assim, com muita força. Tanto que no livro do Reich, ele tenta, de forma bem desesperadora, assim, ele acaba cometendo um monte de erros no livro dele, mas é uma tentativa de acordar o movimento revolucionário de esquerda para aquilo que ele está errando. Tipo, parece que o movimento revolucionário dessa época, justamente por também ser um movimento totalitário, acabou não percebendo as estruturas patriarcais e rígidas e violentas da família e acabou não tendo nenhuma base efetiva de lutar estruturalmente contra o fascismo. Então, o fascismo, onde ele era propício para aparecer, ele apareceu sem resistência nenhuma. Tanto que na primeira marcha ali para Roma, com Mussolini, todo mundo apoiou, mesmo sabendo que tinha meia dúzia de gente, eles não eram cegos. O que a gente pode perceber, assim, é que nem nos estudos da democracia, quando a gente vai fazer tudo democrático e das alternâncias de poder, sempre quando tem uma crise econômica, ela sempre vem acrescida de uma crise, uma alternância na democracia e acontecem as crises democráticas, né? Então a gente está vendo aí, conforme a gente está discutindo aqui hoje, está percebendo, há uma incisiva crise econômica, há uma crise política, há a crise democrática. Então o resultado disso daí é ah, um retorno a um conservadorismo grande, né? E agressivo e violento. Isso que o Hobsbawm fala que não uma tendência, que palavra ele usa, mas sempre existe uma possibilidade de uma regressão da, da atuação social, não uma regressão de voltar no tempo, mas uma regressão enquanto a adesão à barbaridade. A Hannah Arendt vai falar bem melhor que o Hobsbawm nesse aspecto, na verdade. E aí que eu vou entrar de novo na questão da sociedade de classes, né? Que o fascismo ele vem para dar o fim à sociedade de classes, trazendo o sentimento de união enquanto nação, porque juntos somos mais fortes na ideia dele. Então, os movimentos comunistas eles traziam conceitos abstratos e inteligíveis para o cidadão alemão e para o cidadão italiano. Então, por exemplo, o cidadão reacionário alemão ele vai se identificar muito mais com o patrão dele que explora ele das mais diversas formas possíveis e das mais diversas uh, formas violentas também possíveis do que o proletário francês, justamente por causa do sentimento de nacionalidade. Porque o Reich vai dizer que os padrões de desejo do dia a dia do proletariado e do camponês alemão, ele está muito mais intrínseco, ele está muito mais associado à condição estrutural psicológica dele. Vai se criar nessa época padrões de consumos e de desejos. A roupa que o camponês usa vai começar a se aproximar da roupa que o patrão dele, donos de grandes lotes de terra, também usa. Não no sentido de qualidade, mas no sentido de aparência. Aparência, vai querer aparentar. É que nem. A gente pode fazer um paralelo assim com o consumismo, né? Onde o que tá, o explorado, ele quer ser igual ao explorador na sua imagem. E
que é o que o Reichel vai pautar como principal, né? Que essas condições, enquanto classe, elas estão muito distantes, muito diferentes, mas enquanto estrutura ideológica, elas estão iguais. Porque a configuração de família é igual, a configuração do vestuário é igual, o dia a dia é muito parecido, os assuntos é os mesmos, é capaz do... O patrão é o cara que consegue sentar do lado lá do caseiro e conversar das vacas do patrão, sabe? Isso tá muito mais associado e assimilado dentro do... para fortalecer o movimento fascista do que o conceito abstrato que o comunista está trazendo na época, né, em milhares e milhares de panfletos e textos de jornais que nem chegavam a ele, né? Há uma tentativa de aproximação maior entre o cidadão comum do que com o próprio sistema, né? Não sei se fui claro. Isso aí, eu acho que é bem isso, né? Que a gente conseguindo trazer isso pra cá e pautando muito bem, a gente tira aquela mistificação do... como se tudo que aconteceu na Alemanha nazista e na Itália fascista foi culpa de Hitler e Mussolini, né? E não aconteceu porque a população inteira apoiou, e a gente consegue perceber na estrutura ideológica que população e líder político alinhavam muito bem. Ou a gente dá créditos a Hitler e a Mussolini porque eles foram os caras que conseguiram traduzir de forma fenomenal, justamente por deixar... fenomenal não, porque foi um horror, né? Não, mas tá certo, eles tiveram brilhantismo, isso não tem que dizer que não, de conseguir captar essa nuvem que pairava em todo mundo e usar a favor deles. É que nem a política hoje em dia. Não dá pra dizer que a galera de publicidade Publicidade não, desculpa. Mas a galera que trabalha pro Bolsonaro não tá fazendo um baita de um trabalho. Não fez um bom trabalho, né? Porque agora o cara se destrói sozinho. Sabe? Então assim, os caras que conseguiram, no caso o Hitler e o Mussolini, que conseguiram captar toda essa situação e usar a favor deles, foi um baita trabalho. Só que foi um baita de um trabalho feito por nós, né, cara? Que não devia ter existido e devia ter levado um coletivo. O Reich fala que é até engraçado que a maioria das coisas que tá no Mein Kampf associavam com o que a sociedade queria naquele momento de forma totalmente, não digo irracional, mas de forma não consciente, de forma intencional, era movido pela emoção, pela euforia que um movimento que justamente tem a sua força baseada na emoção, ele traduzia no Mein Kampf e aconteceu o processo de identificação, né? Então, o inconsciente, ele escrevia e o inconsciente traduzia entre essas linhas, né? Por isso que o Reich, um psicanalista que estudou junto com Freud e Lacan, vai se interessar por estudar a psicanálise dos movimentos de massa, para entender esse subconsciente que foi escrito no Mein Kampf, que é através desse subconsciente que a gente entende de forma mais profunda como aconteceu esse apoio, e não só por uma relação ou outra. Eu quero só dar uma contribuída na questão do fascismo, mas assim é para complementar os dois, né? Não vou trazer um assunto próprio assim como vocês fizeram, mas eu vou só complementar com a visão do Polantzas, que ele diz, ele vai analisar então as nacionais e por que no mundo, e como vocês fizeram um trabalho excepcional, não vou ter muito o que contribuir, na verdade. Vocês falaram muito bem. Então eu só quero ver assim uma questão assim, como não foi analisado o perigo iminente do fascismo como movimento e do nacionalsocialismo viriam a ser traduzidos, né, na história.
Por que que nem fala o Polantzes aqui, durante as internacionais comunistas, eles viam o fascismo como uma coisa passageira. Eles viam o nazismo, o nacionalsocialismo, como uma troca da hegemonia burguesa. Ele não via assim um movimento ah, amadurecido, né, que veio com toda essa crise. Ele não viu um movimento de tradução de desejos, que nem estava acontecendo. Ele vê uma coisa passageira e como uma troca normal de poder, né? E só depois, já quando já é tarde, quando está estabelecido o poder do Mussolini, o poder do Hitler, é que eles vão se dar conta de, peraí, alguma coisa deu errado e já é tarde para se fazer alguma coisa. Porque agora, assim, ó, ele vai entrar na questão do que o proletário, tanto na Itália quanto na Alemanha, eles já estavam subjugados, não vão ter uma ação que nem tiveram na União Soviética para uma tomada do poder ou uma contra-revolução, né? Eles já estão inundados por aquele sentimento, né? Então ele vai entrar, né, extensamente na questão da luta de classe, que ele é um autor marxista, né? E ele não poderia deixar de fazer uma leitura materialista do acontecimento, do fato histórico, mas o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai dizer assim, tá, houve um surgimento histórico que a gente discutiu aqui do fascismo, mas a facilização, não é o termo que ele usa, como que o fascismo ele vai se estabelecendo de forma gradativa, é que ele vai se discutir mais lentamente no livro. E que é o processo que o termo que ele usa é fascização, que é uma crise ideológica da classe operária e uma crise é uma crise ideológica da classe operária e uma crise caracterizada das organizações revolucionárias. Ele vai dizer então assim que além da crise que estava acontecendo econômica, social, política, a classe operária ela já vai estar também nesse processo de fascização. E ela corresponde a um corte dos partidos comunista alemão e italiano na classe operária. Então a primeira coisa que vai se fazer é quando o Hitler, eu não me lembro o ano, que ele sai ele acaba a Primeira Guerra e é introduzido pelo exército no partido no Nacional Socialista, né? Para isso aí, então o que ele faz lá? Ele justamente é uma forma de controle do governo, uma forma de controle do Estado sobre as ações comunistas. Eles não, como eles querem cortar esses movimentos, eles implantam militares dentro desses movimentos para, aquele cara é comunista, aqui tem um movimento, aqui tem outro. Então eles conseguem fazer. E é o que o autor está dizendo, né? O processo revolucionário da classe operária, ela está rendida. Não tem como acontecer. Então é um gatilho a menos que permite com que esses fascismos e o nacionalsocialismo eles avancem, né? Só um complemento aqui a conversa. Uma pincelada aí. A gente já pode caminhar para o final, porque se a gente se alargar muito, a gente vai começar a entrar em especificidades que vão dar direto. Só lembrando que o que a gente está discutindo aqui, a origem do fascismo e a Segunda Guerra Mundial, com consequência, é o assunto histórico mais escrito na história. Ele não é o que é o mais escrito, é o que tem mais trabalhos históricos é sobre esse período que a gente está falando hoje. Então, assim, a gente poderia ficar aqui um ano inteiro fazendo chá de história só sobre fascismo, só sobre nazismo, só sobre Segunda Guerra. Bibliografia é a que mais existe desse período. É o período histórico mais escrito desse período. Ah, que loucura, não sabia disso. Agora até me deu medo, vou apagar o podcast. Não, mas então é isso, basicamente isso que o Rafael falou. Pô, acho que agora sim a gente tem mais um motivo para encaminhar para o fim. Então agora o MD vai abordar o resumão do assunto. Resumão, para fazer aquela tabela que todo professor de história gosta de colocar no quadro para comparar. Eu trouxe aqui 5 pontos e o conceito de fascismo.
Primeiro ponto, o fascista não tem direitos próprios, somente o que a coletividade reconhece. Isso daí tudo pontuações do René Remon. Segundo, deve suprir tudo que promove diferença, ou seja, partidos, sindicatos e liberdade de expressão, e somado a isso está intrínseco ali ligado à oposição, né? Então vamos suprir a oposição num partido fascista. Eles querem soberania nacional. Quarto ponto, é legítimo, pois o povo votou, mesmo que não seja, nas aparências deve ser. Eles querem igualdade, por isso o fim da sociedade de classes, e a gente já discutiu que tipo de igualdade aqui é essa. Último ponto, eles devem combater todos os universalismos, ou até o universalismo financeiro, capitalista, o da negritude, proletariado e a da própria Igreja de Roma. Por isso era tão importante Mussolini ter feito a marcha para Roma, e o conceito pelo René Remon que o fascismo é um fenômeno que não se reduz a uma reação tradicional, nem ao capitalismo e nem ao totalitarismo. Ou seja, não significa que não esteja atribuído os conceitos dentre ele. Quando ele não se reduz a uma reação tradicional, não significa que ele não seja de extrema direita. A reação tradicional é ligado ao conceito, o tempo histórico, ou seja, ele não se reduz a uma reação do antigo regime imperial. E quando não se reduz a uma reação totalitária, ele está atribuindo o conceito novo de totalitarismo, que não que a gente reconhecia até então. E fim das pautas para mim. O fascismo, assim como outros estados de exceção, né, a ditadura militar, o bonapartismo, eles não são fenômenos limitados ao tempo. Não quer dizer que eles aconteceram naquele tempo e somente naquele tempo. Ele pode ser visto e ser falado hoje em dia tranquilamente. Ele sobrevive hoje em dia na sociedade atual, né? E ele, assim como ele ocorreu naquela época, porque ele veio acompanhado dessas crises que a gente comentou, um desenvolvimento desigual das economias europeias. Então, são processos, especificidades que levaram naquele momento histórico a acontecer, mas não quer dizer que ele está preso naquele tempo. E isso que a gente tem que ter cuidado. Isso aí é o que o Hannah Arendt vai falar do devir autoritário, sempre é contínuo, enquanto não resistir nenhuma política de desnazificação ou desfascização, se é que existe. Então, a gente vai ficando por aqui, sem mais delongas. A gente vai passar para o nosso momento final de programa, Dica de Cultura. Dica de cultura! Dica de cultura. A gente vai começar a Dica de Cultura hoje com o nosso especialista. Rafael, por favor, Dica de Cultura. Pra mim, assim, ainda mais me chamando de especialista, eu vou até ter que pegar um livro da Segunda Guerra agora pra fazer. É só olhar para trás e ver as prateleiras aí, que é só livro de guerra. Vou fazer porque tu me chamou de especialista. O primeiro, eu acho que para a Segunda Guerra Mundial é um dos livros mais completos que eu achei. Então, um livro da Segunda Guerra Mundial, A Segunda Guerra Mundial, História e Estratégia, Philip Mason, é da editora Contexto. É um dos livros assim que fala mais sobre a Segunda Guerra Mundial mesmo. Ele vai trazer estratégias, vai trazer a história da Segunda Guerra de 1939 a 1945, muito completo. O outro, então, uma série, para quem gosta de filmes de ação, é um dos melhores que eu já vi até hoje, e olha que eu já vi filmes de Segunda Guerra Mundial, é a série Band of Brothers. Esse aqui é sensacional, tá? Ele é vencedor de 6 Emmys, incluindo melhor minissérie. Ele é vencedor do Globo de Ouro de melhor minissérie também. Ele é produzido pelo Tom Hanks e Steven Spielberg, né? Só para vocês terem uma ideia da qualidade do material. É um filme baseado na história da 101 Airborne,
os paraquedistas americanos. Tem tem um livro com esse nome, Band of Brothers, né? É do Ambrose, um livro do Ambrose. Mas aí então ele vai ser. Essa minissérie vai ser feita e vai contar com todos os efeitos. Para quem gosta de história da Segunda Guerra Mundial e filmes de ação, indispensável. E pra gente fechar aqui nossa dica de cultura, quem sabe O Mais Longo dos Dias, Cornelius Ryan, O Mais Longo dos Dias, a história do dia D e um desembarque na Normandia. Segunda Guerra Mundial tem um filme também, foi feito um filme, O Mais Longo dos Dias, mas esse é o livro que deu origem. Eu tô com uma edição aqui da LPM Editores, né? Também para quem gosta de Segunda Guerra, tanto o filme quanto o livro são indispensáveis. É isso aí. Perfeito. Ótimas dicas do Rafael aí. Band of Brothers eu vou assistir com certeza, que faz tempo que eu tô me segurando. Como eu tenho uma dica de cultura um pouco não tão ortodoxa, eu vou passar a palavra para MD agora. Eu vou recomendar aqui o Triunfo da Vontade, que é o que o Rafa me apresentou aqui. Que delicada essa frase, né? Eu vou recomendar o Triunfo da Vontade, mas tudo bem. E já vem com a carteirinha do nazifascismo ainda. Bah, é meio tenso, né? Bah, que merda. Mas é bom pra entender, Pô, 2h da manhã, né, pessoal? Desconto. É um filme alemão, dirigido pela cineasta Leni Riefenstahl, eu não sei pronunciar. Que a estreia foi no dia 28 de março de 1935. Então, a data já diz tudo. Foi bem aí o Hitler no poder. É um filme propaganda do Hitler e dá pra ver assim, ó, muito nítido tudo aquilo que a gente falou, discorreu aqui no podcast. O Hitler